Olá, boa tarde a vocês. Mais uma vez no nosso X da Questão, nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras. Aberto, preciso fazer alguns avisos. Aberto, uma boa tarde a todos vocês. Nós estamos abertos, infelizmente, por mais alguns programas somente. Então, você que ainda não está observando aqui embaixo, na descrição dos vídeos, o questionário, o formulário que nós montamos com carinho para você, para entender um pouquinho mais as suas demandas, para saber quem a gente está ajudando. E você que ainda não é cliente da Prevent Engenharia, você vai ficar de fora do programa Síndico 10X, que é a base do programa de proteção ao síndico, que é o nosso novo movimento aqui de mercado. Toda a nossa plataforma está voltada para blindar você que é síndico ou síndica, no sentido de você evitar dores de cabeça, de você ter problemas minimizados e, se antecipar aos problemas. Conhecendo, tendo conscientização, você vai conseguir ter uma administração, uma gestão mais eficaz. Ok? Então, novamente uma ótima tarde a todos vocês. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de acompanhar o chat aqui. Não sei quem está com a gente. Vanessa, boa tarde. Vamos lá. Então, eu queria, fiz esses avisos. Preciso lhe pedir a gentileza de sempre estar se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para se manter atualizado. Compartilhar essas matérias com o seu público, você que é administrador, você que é síndico, você que está aí em grupos de síndico. Obrigado aí ao José Galete, boa tarde. Então, toda essa situação que a gente mostra aqui para vocês é o dia a dia do escritório da engenharia. Então, vocês vão ter conversas de bastidores mesmo, situações que nos chegam. Eu tinha preparado essa live. Na terça-feira me chegou uma mensagem via WhatsApp, eu já acrescentei aqui, mas eu vou ter que fazer uma adaptação, mas provavelmente eu vou ter que puxar desse tema uma nova live específica para falar sobre o evento. E também, ainda pela manhã, observei um vídeo aí na internet que começou a viralizar de um processo de desplacamento de fachada, que eu vou trazer aqui para vocês para comentar um pouquinho, mas provavelmente nós teremos que estender isso para a semana que vem ou a próxima. Então, isso aqui, nosso encontro aqui, ele vai continuar. No entanto, nós vamos, daqui a alguns programas, fazer isso de modo privado para os clientes da Prevent Engenharia, para você que está preenchendo aqui o questionário e manifestar o seu interesse, porque eu preciso gravar as aulas específicas do programa de prevenção, de proteção ao síndico, que é baseado no programa Síndico 10X. E eu não estou tendo tempo para isso. Então, nós vamos gravar as aulas com os nossos alunos interessados, ao vivo, e você vai ter de primeira mão. Então, quem chega primeiro, como diz um professor aqui, bebe água limpa. Então, você vai ter acesso a conhecimentos inéditos. Você aí, eu vou perguntar para você, você sabe ler projetos? Responde aí para mim, por favor. Wilson, boa tarde. Edmar, boa tarde. Ô, Edmar, que prazer, hein? Dona Sônia é a estrela do nosso Triplo X. Acessem Triplo X, que vocês vão ver a Dona Sônia com muita informação boa, uma síndica de muita ponderação, colocou muitos dispositivos no Covid, muito bom senso, participou da edição Triplo X especial com o Dr. João Paulo Rossi. Não percam, hein? Busque aqui embaixo e a Larissa vai levar vocês aí. Edmar, já falei. Sônia, boa tarde. Vanderlei. O Vanderlei, ele tem uma participação... Boa tarde, Vanderlei. Tem uma participação importante nessa live aqui, a gente vai falar para você aí um pouquinho. Bom, vamos lá, sem enrolação, eu trouxe vocês aqui para falar um pouquinho do dinheiro, o dinheiro no seu condomínio, na sua gestão, E nós estamos trazendo a filosofia do trabalho certo, ok? E eu vou explicar direitinho para vocês como isso vai funcionar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Cláudio Silva da Prevent Engenharia e um prazer tê-los aqui conosco.
Bom, e se eu te dissesse que você pode evitar gastos com obras no seu condomínio? E se eu te dissesse que com isso, sua gestão, você ou a sua empresa, se você for síndico profissional, seria valorizada? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho, às vezes... Vou fazer, gente, para quem não sabe, às vezes eu faço um sinal aqui, eu olho por um monitor, o Miguel que me assessora na sala ao lado, né? Porque hoje ele trabalha ao lado por conta do Covid. Então, eu vou pegar um pouquinho duro, às vezes, em alguns aspectos de gestão, para deixar claro, às vezes, aonde você está focando e às vezes você não está observando num outro ponto, num outro prisma, aonde a sua gestão pode estar pecando com relação ao dinheiro, né? E hoje... mais do que nunca, o uso do dinheiro racional na sua administração é o que vai fazer a diferenciação na sua gestão. Seja você profissional ou síndico orgânico. Então, o trabalho duro, a gente sabe que todo síndico trabalha duro, ainda mais nessa pandemia, né? É mais ou menos assim em que algumas gestões, eu diria que uma boa parte dela, a gente vê como se está aqui na tela, né? Mas a gente trabalha para que isso seja diferente. O que eu quero dizer com isso, né? Isso aqui é uma figura do cinema, do Um Tira no Jardim da Infância, que muitas vezes você passa o dia correndo atrás de situações que, se tivesse sido programada anteriormente, você não faria, ou faria em menos horas ou menos tempo. Então são situações, né? Quebrou um portão, eu estou com uma dor de cabeça aqui ou acolá. Será que, se você tivesse o plano de manutenção caminhando direitinho, na sequência certinha, onde está todo mundo ciente dos seus processos, tivesse instrumentos para você ter à mão ali o seu condomínio, você teria realmente que trabalhar dessa forma, né? Ou, às vezes, pegar o seu tempo e gerir outros edifícios, né? Trazer mais clientes para sua carteira ou ter um tempo melhor com a tua família, né? O tempo é seu, você usa como você achar melhor. O que eu estou tentando te dar é essa possibilidade de ter mais tempo. João, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Domício, grande zelador, me ajudou muito. Bom, o que eu estou trazendo na tela aqui, já trouxe algumas vezes essa figura, mas eu estou trazendo para elucidar. Esse aqui é um exemplo claro de uma obra que foi feita uma pintura, uma restauração, e a trinca ressurgiu e o problema que despertou aquela obra voltou, né? O mofo no armário do apartamento. Então, é o uso do dinheiro. Então, você gastando o dinheiro da forma correta e esse dinheiro trazendo benefício à sua comunidade, perfeito. O problema é quando isso acontece e, infelizmente, a gente vê muitas vezes isso ocorrer. Como engenheiro, a gente fica triste e é por isso que a gente está levantando a bandeira aqui do trabalho certo, de ter o programa de proteção ao síndico e de levar o que eu puder levar, o que a Prevent Engenharia puder levar a você para lhe blindar, para lhe proteger. Tudo com conhecimento e conscientização, tá? Com muito respeito, é claro, a todos os intervenientes, que são as empresas, os profissionais, né, de todos os setores, seja síndico, administradora ou empresas prestadoras de serviço, que a gente trabalha muito esse tripé lá no Triplo X. Então tem muito respeito. Quem quer acompanhar, veja lá no Triplo X o respeito que a gente tem com todos. Aqui eu sempre trago essa figura. Essa obra foi paralisada. Eu fui aferir para fazer um distrato com a empresa. Nada contra a empresa, mas antes de começar não se sabia o tamanho do desplacamento da fachada, a quantidade que estava com problemas a fachada, então o condomínio não estava preparado financeiramente e nem a empresa tinha orçado dessa maneira, então ia gerar um adendo muito grande e mesmo assim, às vezes, você precisa, com essa informação que está na tela, você precisa, né, pivotar, você precisa alterar o seu projeto, a sua intenção, porque a fachada aqui ia ficar uma colcha de retalhos, né? Então ia desvalorizar a fachada, mesmo que você fizesse a reparação. Então é muito importante você ter conhecimento antes de dar o passo na obra, porque se você tem distrato, se você tem problema, essa obra ficou parada 2, 3 anos, um pouquinho de água aqui, senão não aguenta.
Quando chove, a fachada está aberta, então você gera problemas internos nas unidades, o desconforto aos moradores, a dor de cabeça para você, gestor, a você que é administradora, que de certa maneira, em paralelo, está ali assessorando o síndico, a síndica. Então, assim, é dor de cabeça para todo mundo. Então, é nisso que eu quero alertá-lo. E esse foi o vídeo do dia que me chegou, né? E estou vendo aí na internet. Vamos ver se eu consigo aqui fazer... Ah, consegui. Então esse é o incremento de hoje aqui, vocês estão acompanhando aí na tela, um grande desplacamento. Hoje de manhã eu não sabia, mas a minha equipe já começou a buscar informações e buscamos esse vídeo na Rússia. Então a construção da Rússia a gente não tem o histórico efetivo, mas deve ser aparentemente, depois tem outras fotos, eu vou trazer isso na semana que vem, com relação a esse prédio, inclusive. Então, a missão aqui é, será que dava para a gente ter ideia que isso poderia acontecer? A gente tem ferramentas, a gente tem dispositivos para saber se uma fatalidade dessa, felizmente parece que não houve vítimas, poderia acontecer? Então, como está? Imagine que o condomínio é uma empresa. Você é o dono, o gestor, o CEO da tua empresa. Você tem indicadores na sua empresa, você tem os departamentos com os relatórios, você tem tudo isso à mão para fazer o seu processo de decisão. No condomínio a coisa é um pouquinho mais artesanal, né? Por mais que a administradora ajude, tem ali alguns indicadores de balancete, de taxa de inadimplência e tudo mais, mas a gente não vê muito isso no processo de manutenção. Então, você só precisa de um pouquinho na tela aqui de sorte. Então, quem já conhece um pouquinho as nossas lives sabe o que significa. Edmo, boa tarde, Edmo. Marco Aurélio. Muito legal. Obrigado, Marco Aurélio. Fica com a gente aí. Se puder, quem puder, indica aí que o material é bem legal hoje, tá? Indica aí para os seus amigos, por favor. Então, todo o resultado negativo que lhe acontece é um reflexo daquilo que você não conhece ou não pratica. Isso a gente está vendo muito no mundo empresarial e eu estou trazendo para vocês aqui. Afinal de contas, né? Síndico profissional está crescendo, né? Já vem crescendo há muito tempo, a gente vem falando muito isso, e acho que depois da pandemia, eu não sei se ou a gente fica com síndico profissional ou só com os heróis mesmo da resistência, né? Porque não é uma atividade, se já não era fácil, hoje na pandemia, não está fácil mesmo. Então vocês são grandes heróis aqui. Então eu falo de conhecimento e prática, né? Então para isso, vocês já sabem, quem não sabe, acompanhe agora, nós estamos escrevendo um livro com os 10 princípios para uma gestão eficaz. Todos esses na tela são os princípios que nós trabalhamos. Nas lives, quando eu falo, muitas vezes eu pontuo um ou outro princípio, né? Destaco aqui que eu vou levar na sequência da explicação. Mas como a gente está falando de dinheiro, e quando você tem que enxugar custos, ter o dinheiro na mão, ter a empresa condomínio na sua mão, todos os princípios, na minha opinião, são essenciais. Então eu vou repeti-los aqui. O primeiro é o conhecimento dos bastidores, quais são as regras para o nascimento do condomínio. Falo isso por quê? Porque muitas vezes você vê atitudes, orçamentos ou pedidos ou decisões em atas de assembleia que muitas vezes ferem o que está escrito na convenção, fere o que está escrito no regimento interno. Não por uma situação, mas também fere o que está escrito no mapa do seu condomínio, que nasceu aonde? Num projeto de prefeitura, que atendeu um código do município, que foi protocolizado no registro de cartório de imóveis. Isso que é muito importante. Muitas vezes as decisões são tomadas contrárias a essa teoria. E muitas vezes a gente vê mais à frente discussões, processos, uma série de situações que ferem a esse princípio. E isso é dinheiro desperdiçado.
dor de cabeça e, às vezes, irremediável. Princípio número 1, por isso. O 2 é o conhecimento da estrutura física e de toda a documentação do empreendimento. Não é raro a gente, em alguns atendimentos, sermos solicitados para fazer algumas verificações de cálculos. Por exemplo, cálculo de carga em sacadas, onde vai ter um fechamento de vidro. Muitas vezes, essa informação está lá no seu manual do proprietário, manual das áreas comuns. Então, atenção com os documentos. E às vezes você vai pagar caro num laudo, porque se não tem essa informação, você tem que aferir. Então, dinheiro novamente. Montagem de um plano de gestão condominial, né? Onde eu estou e aonde eu quero chegar. Um princípio um pouquinho aí do coaching, né? Do ponto A, onde você está, até o ponto B, onde você deseja chegar. Então, você tendo uma ideia ao longo do processo da sua edificação, não estou falando do seu exercício, mas da edificação toda, por exemplo, um plano de 10, 20 anos, né? Independente de quem esteja no cargo do síndico, ele estar tocando aquele projeto. Né? A gente vê muito isso que acontecendo em prefeitura, governo, né? Cada um que entra, monta alguma coisa, dá o nome daquele plano da saúde, do transporte, né? O nome da mãe, o nome do pai, o nome do tio, e no exercício seguinte tudo aquilo parece que é jogado na lata do lixo, porque não tem um plano, e o outro gestor inventa outra coisa, e o outro gestor outra coisa. Então, para que você tenha uma melhor utilização do seu dinheiro, da sua gestão, isso tem que ter um plano de gestão muito bem alinhado, longo prazo, e você vai aferindo ele com o 4º princípio, que é o da auditoria. Hoje, um pouco mais consagrado na recente NBR 16747 de inspeção predial. A inspeção predial serve como auditoria, ok? Mas a gente vai ter todo um fluxo aqui para mostrar para vocês. Seu Walter, boa tarde. Seu José, obrigado. Arnaldo, boa tarde, meu amigo, obrigado. E planejamento financeiro, 5º princípio. Então, aí sim, aquele do seu exercício, mas ele está combinado ao princípio 3 da montagem do seu plano de gestão condominial. Percebe? Tem um alinhamento. Quando você está desalinhado, tal como uma empresa, você tem desperdício. Você tem, às vezes, retrabalho. Ou aquilo não está alinhado com a sua política e ou você vai ter que alterar um ou outro. Essa é a verdade. O treinamento do zelador, ou a capacitação dele, princípio 6. Aqui eu posso ser muito contrariado, mas o fato de você ter um profissional cada vez mais capacitado ao seu lado, melhor será a sua gestão. Mais tempo você terá, mais confiabilidade você terá nos relatórios que ele vai te passar, nas orientações do dia a dia que ele vai te passar. E amanhã tem novidade. Quem está no nosso plano de emergência, nosso grupo de WhatsApp de plano de emergência, quem acompanha a gente nos grupos de workshop, a gente vai colocar para os nossos clientes uma importante novidade. Amanhã sai. Acompanhem, hein? Não percam. O princípio 7 são as campanhas de conscientização. Exatamente. Nunca foi tão necessário a comunicação efetiva com seus condomínios, né? Como a gente está vendo aqui na pandemia. Então, quando você tem campanhas de conscientização, campanhas baseadas no conhecimento da sua edificação, né? Todos esses princípios aqui na tela. Quando você tem a campanha dirigida, ela está alinhada ao seu plano de gestão condominial, ela está alinhada ao seu plano financeiro, ela está alinhada com o treinamento que você dá para o seu zelador, ou seja, tudo isso está alinhado, é muito mais fácil você gerir a sua edificação. Princípio 8, a implantação do programa de gestão da manutenção, um dos mais importantes do dinheiro que a gente vai estar falando aqui. Ok? Tem um plano de gestão de manutenção da sua edificação. E esse plano você tem que ter ferramentas para aferir se você está no curso certo ou não. Você tem que ter auditorias, que é o princípio 4, que é a inspeção predial. Ou seja, tudo está interligado. O que eu coloco aqui nos 10 princípios é a nata, é a essência
de todos os atendimentos que nós da Prevent Engenharia fazemos dia após dia. Não é por acaso. É muito conhecimento. Entendam agora porque eu preciso dar uma paradinha no campo aberto aqui com vocês. Está levando agora a um grupo privado. Você que está olhando aí, preencha o questionário, o formulário. Você vai vir para um grupo privado, porque eu não vou ter mais condição daqui uns 2, 3 programas de fazer isso mais aberto. Aqui vou ter que fazer um canal privado, onde eu vou ter que gravar aulas. Eu preciso agora começar a focar em aulas para a melhoria contínua do processo de vocês, a aula do programa Síndico 10X. E o princípio 9 é a implantação do programa de gestão de reformas. Tão importante quanto a manutenção é o controle das reformas nas unidades privativas. Então você vai ter também tudo isso. E para isso tem campanha do princípio 7, tem o conhecimento dos bastidores do princípio 1, tem o conhecimento da estrutura física do condomínio. Tudo isso está ligado, não é por acaso. E o último, onde vocês mais verificam os problemas, as dores de cabeça, são o princípio 10, no planejar antes de efetuar as reformas importantes que serão indicadas, veja que eu combino, no plano de manutenção. Então, para você ter o melhor uso, combinado ao plano de gestão. E eu explico um pouquinho para vocês mais tarde. Jefferson, boa tarde. Bom, princípio 3 que eu destaquei para vocês aqui, devido a... Cadê o Vanderlei aqui? Cadê o Vanderlei? Tá por aí, Vanderlei? Dá um oi aqui para mim. E vamos lá. Eu vou explicar aqui, depois eu entro na pergunta do Vanderlei aqui. Esse é um gráfico de desempenho, ok? Isso aqui é tirado da norma de desempenho, a 15575, ok? Eu alterei um pouquinho porque eu acho que essa configuração é um pouquinho mais real, ok? Então vocês vão ver na tela aqui, espero não assassinar, como eu sempre faço. Cadê meu cursor? Aqui, tá? Vertical, desempenho, aqui. O tempo está na horizontal, ok? O que representa isso? Você sai do ponto 1, o prédio 0 km, recém-entregue, eu sempre assassino, sempre 0 km aqui no ponto 1, acho que vocês já conseguiram ver, e lá você tem a expectativa da construtora ter lhe entregue o prédio ou cada sistema. Você pode aplicar esse gráfico sistema por sistema, por exemplo, o elevador, por exemplo, o portão, por exemplo, as bombas, ou a edificação como um todo, tá? Vamos trazer para a edificação como um todo aqui, para a gente não separar o sistema. Então, você tem um prédio lá, que o seu prédio, ou os seus edifícios que você tem na sua administradora. Ô, Vanderlei, presente, legal, obrigado. Essa aqui já vai para você aqui. Então, você sai aqui, né, com um nível de expectativa máximo do desempenho. E ao longo do tempo, você vai vendo que a curva cai. Aqui, ó, vai caindo, vai caindo. Se você não agir no ponto 2 aqui, que é a manutenção, você não recupera o desempenho daquele sistema. Ok? E isso vai, tal como uma lâmina de serra aqui, sendo configurado na vida útil da sua edificação. Então vocês percebem que a linha vermelha aqui, ó, é a edificação sem os processos de manutenção. Então ela tem um tempo de vida sem manutenção, um tempo de vida mais curto. E quando você faz a manutenção, que está aqui na vertical, ó, que é a componente 2 aqui, o item 2, você estende, você prolonga o desempenho, a vida útil da sua edificação. Perdoa, gente. Bom, então, ao longo do seu horizonte aqui, né, da linha horizontal, vocês já entenderam a importância da manutenção, acredito eu, e você tem aqui, na horizontal ainda, o ponto 3, garantia, que aqui vem a pergunta do Vanderlei. Essa garantia, hoje pela NBR 15575, ela pode estar fixada entre 5 a 10 anos. Tá? É a construtora, é o incorporador que classifica a edificação. Então, pela norma 15575, você vai ter que cruzar lá os dados e a construtora vai informar
se ela está no padrão mínimo, intermediário ou superior no critério de garantia, tá bom? Depois, em azul aqui, nós temos os prazos de cobrança com relação a vícios construtivos. A legislação de 2002, o Código Novo, coloca em 10 anos. Tínhamos um prazo muito maior na anterior, ok? Então, isso você precisa ter muita atenção. Na verdade, esse gráfico aqui foi a base inicial do livro. E aí eu alterei um pouquinho essa questão, porque por esse gráfico a gente fica aqui dias e dias falando. E eu aproveito para ajustar na pergunta aqui do Vanderlei. Em amarelo aqui, eu trouxe só para você saber auditorias, ou seja, antes da entrega do empreendimento, a construtora, uma boa construtora, tem contratado profissionais de engenharia para fazer auditorias e participar do processo de recebimento, de melhoria contínua da qualidade, né? Informar o engenheiro da obra que tal sistema tem que ser revisado, porque não está de acordo. Então, tem muita construtora adotando esse perfil. Então, estou colocando de uma forma mais generalizada. E depois do prazo de cobrança, de certa maneira, você não tem o vínculo com prazos de garantia ou de processos referente a vícios construtivos. Estou falando em teoria, tem que fazer muita situação, né? Tem que analisar se você tem um caso específico, inclusive se você precisa na área jurídica de alguma mentoria, me chame, a gente costuma dar orientação nesse sentido, porque tem muita estratégia envolvida em perícia. Então a pergunta do Vanderlei é a seguinte: quais são os itens de garantia, quais são os prazos de garantia. Então, muita atenção com algumas datas, com algumas situações, para que a gente possa entender como funciona basicamente essa situação. Hoje a live ficaria muito extensa, então escrevam para mim aqui se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre garantia na próxima semana, tá? Eu vou entender, ou lá no questionário, eu vou entender como vocês estão com esse tema, se já está batido ou se vocês querem mais esclarecimento. Mas hoje a missão é a seguinte: data do habite-se, data da entrega do empreendimento, data do auto de conclusão, é uma data. Às vezes ela não está no mesmo dia do recebimento técnico da edificação, aquele que a construtora, junto com o primeiro síndico, faz aquela vistoria com aquela comissão. Às vezes está em dias diferentes, então você tem que verificar quais são essas datas. E depois a ata de instituição do seu condomínio. São datas importantes para você marcar ali como fato inicial histórico. A outra questão é a documentação, que é o princípio 2, vão te dar ali no manual das áreas comuns, principalmente, também tem no manual do proprietário, informações importantes sobre cada sistema e cada período de garantia de cada sistema. Por exemplo, para você ver se tem um azulejo trincado na sua unidade ou na área comum do seu edifício, né? Tem ali um prazo de 90 dias, pode estar descrito outro prazo ali, mas normalmente é esse. O sistema de impermeabilização, pode ser 3, pode ser 5 anos. A minha fachada, você vai olhar lá, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Então são situações que você vai ter que olhar ali na sua documentação do seu edifício para você fazer o cruzamento de dados. Só que isso, prestem muito bem atenção, não tem uma situação milagrosa. Você vai verificar aqui no gráfico, Miguel, coloca o gráfico por gentileza, você vai verificar no gráfico que se já é previsto que o desempenho vai cair, você vai ter que fazer o item 2, que é a manutenção. E tem que provar isso. E esse gráfico, ele é um gráfico de como funciona a NBR 5674, que é de gestão de manutenção, que é o nosso princípio 8. Ok? Então, é importante, então, você ter acesso a essas datas, ao que está descrito no seu manual das áreas comuns, você que é o síndico, ou se você for um proprietário, tem ali importantes situações, lembrando que se a unidade altera, e normalmente altera, o sistema, a sua configuração interna, você vai ter alteração do seu manual. Inclusive, a NBR 16280 fala que
ao final da sua obra, você que faz a reforma interna no apartamento, você deverá reformar o seu manual do proprietário, ok? Então, muita gente não faz isso. Então, tem que ter atenção. E outra situação, durante 10 anos, o prazo decadencial, se você for fazer uma reforma, aquele da construtora inicial, você terá que dar ciência à construtora. Normalmente também esse procedimento não é feito. Mas, como me perguntaram sobre garantia, todos esses questionamentos estão envolvidos. Por favor, Vanderlei, coloca aqui para mim se eu conseguir te colocar com esses itens a situação. Oi, Patrícia, obrigado. Se eu conseguir responder a sua pergunta, é muito extensa, eu provavelmente terei que fazer um evento aqui na próxima semana, mas acredito eu que com essas pequenas informações você consiga ter uma ideia de prazos de garantia. Então, os prazos de garantia você consegue controlar, mas desde que você faça a sua lição de casa, que é o plano de manutenção. Tá? Então, o plano de manutenção acontece desde o primeiro dia de recebimento do seu condomínio. Já tem que ter plano de manutenção. Você já tem que estar contratado a empresa que vai conservar o seu pressurizador de escada, o seu gerador, o seu portão, a sua antena, ou seja, todos os sistemas do seu condomínio. Você tem que estar configurado num plano, ok? Espero ter respondido. A questão do dinheiro vem no planejamento financeiro. E o gráfico aqui é importante para que, eu já falei algumas vezes, mas hoje o foco é o dinheiro, né? Então, o custo que está aqui na vertical, o custo relativo à intervenção, cada vez ele é maior quando eu avanço no tempo. Por exemplo, a coluna 1 aqui verde, o espaço em verde, é o tempo de projeto. Então, se eu conferir o erro em projeto, o custo é baixo. Chega a ser uma vez o valor da correção. Quando eu vou para o azul, que é o campo 2, aqui na tela, eu tenho a fase da execução. Então, se eu descubro na execução, dependendo do prazo onde eu estou descobrindo, você reformar, ajustar, corrigir, pode chegar até 5 vezes o valor gasto. E nós síndicos, né, atuamos aí na área 3 ou na área 4. A área 3 é a manutenção preventiva, a qual é o preceito que nós sempre falamos aqui. Perceba que pode chegar até 25 vezes na manutenção preventiva. E a vermelha é a manutenção corretiva. O item 4 aí, ó, manutenção corretiva, podendo chegar a 125 vezes os seus gastos. Esse é o gráfico de Sitter, né? Claro que isso depende, mas isso daqui é importante e a mensagem é: quanto antes você conhecer, utilizando os 10 princípios, utilizando vistorias, utilizando inspeções, utilizando o que eu vou passar adiante para vocês, quanto mais cedo vocês conhecerem um problema, mais barato vai ficar você atacá-lo, né? Estamos falando, hoje o tema é dinheiro. Por exemplo, treinamento, o item 6, o princípio 6, treinamento e capacitação do seu zelador. Por que a gente fala muito isso? Coloca aqui para mim, por gentileza, não sei se vocês pelo delay aqui, coloca aqui para mim quem faz a lavagem periódica de garagem, aquelas garagens de subsolo. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Já falei, Tarcísio. Boa tarde, Tarcísio. Gente, o Tarcísio é o nosso zelador 10X. Ele foi eleito em fevereiro, o nosso zelador, né, passou pelo nosso programa. Se você precisa treinar o seu zelador, mesmo que online, procure aqui abaixo, você vai encontrar, a Larissa vai te levar para o nosso programa. E o Tarcísio foi eleito o zelador 10X de 2020. Obrigado, Tarcísio, pela participação aqui. O Tarcísio sabe o que eu vou falar aqui, né? Então, assim, essa situação que está na tela, muitas vezes, claro, vem de algumas patologias internas, né? Patologias que são de falhas construtivas na engenharia ditas endógenas, né? Aquela da falha pertencente à construção ou a projeto. Só que muitas vezes isso é potencializado, muito potencializado, pela, vou dizer assim, atitude ou programação, onde o conhecimento não é passado ao seu zelador, que são as lavagens
de garagem. Então, muitas vezes até com lavadoras de alta pressão e tudo mais, você acaba levando água, né, a uma fissura, a uma situação, e acaba potencializando esse efeito de degradação da estrutura. Muitas vezes com limpa-pisos, ácido, algumas composições na água, né, que usa para lavagem, que pode estar ampliando os danos à sua edificação. Deixa eu ver aqui, a Patrícia está fazendo um comentário. Lavava com mangueira a garagem. Patrícia. Se for a garagem de subsolo, essa garagem não foi preparada, não tem impermeabilização nesse piso. E você pode ter problema de infiltração no piso abaixo, você pode ter problemas de curto-circuito na rede elétrica e por aí vai. Né? Depende muito da frequência, depende muito de como isso é feito. Então, muitas vezes é falta de orientação ao zelador. Mas a minha garagem vai ficar suja? Não. Existem máquinas específicas que fazem lavagem a seco ou outros procedimentos que você pode utilizar ou até planejar uma obra diferente para você mudar o procedimento, né? Um revestimento de piso diferenciado que faça com que você mude o procedimento de limpeza da sua vaga de garagem. Obrigado pela pergunta, Padre. O princípio 10 que eu estou destacando aqui é planejar antes de efetuar as reformas importantes que serão indicados, olha que eu faço a combinação, no plano de manutenção. E o princípio 1 é o conhecimento, que eu já falei, né? O ponto 1 aqui. O 2 é o diagnóstico de projeto. Começar uma obra sem você fazer o diagnóstico correto ou um projeto é loucura. Você vai ser questionado na sua gestão. A análise de risco ou cronograma no passo 3, tá? Para você ter ideia do tempo, aquilo que você vai ter que percorrer durante a sua obra, né? Muita gente atrela a obra como dor de cabeça. Sem esses passos, realmente será. Né? Então, mas a gente está muito forte aqui para te ajudar. E o princípio 4, o passo 4, perdão, né? São passos aqui, não são princípios, perdoe-me, é o acompanhamento. Agora, o acompanhamento, ele está ligado ao que você colocou no projeto, ao que você analisou como risco e o cronograma, não simplesmente uma análise simples de um contrato que você aferiu ali para a sua obra. Mas, aqui é a lição, quando você está combinando a questão da manutenção através de um plano, e você segue esse plano e faz a manutenção preventiva, qual é o tamanho da obra que você irá fazer aqui no princípio 10? Provavelmente uma obra muito mais barata, menos custosa, menos severa. Seu risco diminui. O projeto ou o diagnóstico é mais barato, o acompanhamento é mais barato. Entende onde eu quero chegar? Nós estamos falando de dinheiro, tá certo? Como eu prometi. Para que deixar chegar a fachada a esse ponto? Né? Então, aquele síndico bonzinho, puxa, eu não aumento meu condomínio, tem 2 anos que eu não aumento meu condomínio. Você está represando, né? Vou voltar aqui no gráfico. Você está fazendo uma poupança invertida, aqui na tela. Você está indo cada vez para a área vermelha do gráfico. Então, aquela obra que era mais simples, você está complicando. Então, muita atenção com esse gráfico. Esse gráfico aqui, se você entender, você vai estar economizando dinheiro no seu condomínio. Né? Para que deixar chegar esse ponto? As paredes ficam emboloradas, exatamente. Você ainda tem a possibilidade de ter que indenizar as unidades internas. Tem um condomínio cliente nosso que, por falha de fachada, foi perto de 60 unidades indenizadas. Isso é desperdício de dinheiro. Né? Ou nesse estágio. Né? Gente, uma atenção. Há um mito de que pastilhas cerâmicas, né? Fachadas em pastilha cerâmica, você só precisa lavar. E às vezes aquilo fica anos e anos, só está sujo, depois eu lavo. Quando você vai ver,
né, que você não fez o filme de proteção, que você não fez inspeções periódicas, você acaba se deparando com obras muito caras. Né? Como eu disse, você faz uma poupança, você faz um investimento invertido. A sua gestão. No nosso programa Síndico 10X, nós queremos que você seja um maestro. Exatamente. Você vai conhecer os princípios, ter as ferramentas e indicadores e um plano de gestão e tudo ficará mais fácil. Essa é a nossa proposição. Aqui o círculo virtuoso da nossa ferramenta, que nós antecipamos o lançamento, ia ser em agosto, nós trouxemos por conta da pandemia para abril, que é o Condoprev. Já tem muito cliente na nossa plataforma, a qual a dona Sônia aqui está na plataforma, é cliente nossa aqui. Muito obrigado pela confiança, dona Sônia. Amanhã tem surpresa para a senhora. Vai abrir lá o nosso e-mail, você vai ter uma surpresa bem legal aí para a senhora e para o seu zelador. Parte aqui, né, desse canto aqui superior. Sempre que eu mexo no cursor, gente, eu assassino aqui. Aqui, ó. Essa norma 15575, que é de desempenho, válida para condomínios, né, implantados de 2013 para cá. E quem não utiliza o cadastro aqui. E aí você vai seguindo no sentido horário a norma 14037, que vai tratar das documentações. Conhecer o teu condomínio, documentação, projeto legal, projeto de bombeiro, projeto de prefeitura, projetos executivos. Muitas vezes a gente consegue resolver uma demanda olhando um projeto de estrutura, olhando um projeto de instalações hidráulica, elétrica, de algum sistema, que falta alguma informação que te dê a clareza, ou pelo menos que vai te reduzir muito aquela atitude, né? Reduzir o custo da sua tomada de decisão. É importante ter documentação e nós vamos falar um pouquinho o que o sistema faz para você. Aqui seguindo a NBR 5674, que é do Sistema de Gestão de Manutenção, que é o nosso princípio 8. Tá? E lá embaixo, fazendo a curva lá das 6 horas, a NBR 16280, controle e gestão das reformas nas suas unidades. O que cada um fez, qual foi a reforma, qual foi o profissional que está atrelado a ela, memória, quando foi feito. Ok? Não é simplesmente ter uma obra, acompanhar, esquecer aquela obra depois que ela findou. Né? Você vai ter a memória dela. Talvez surja algum evento que você precise cruzar essas informações para fazer uma análise de um vazamento de uma coluna, ou em um apartamento, ou algum tipo de andar que você tem ali, que possa estar relacionado com alguma obra. Importante isso. E depois aqui, no último canto à sua esquerda, a 16747, que é a de inspeção predial, que vai fazer a auditoria. E você retroalimenta o seu círculo virtuoso do Condoprev. Esse é o segredo. Então, o círculo virtuoso do Condoprev segue os preceitos da combinação das normas de desempenho, manutenção e gestão de reformas, aliado ao controle da biblioteca técnica e auditorias com as inspeções prediais. É o princípio de fazer corretamente o trabalho certo. Isso eu friso mesmo, porque muitas vezes a gente vê até os profissionais, por não ter o entendimento dos 10 princípios, não ter a engenharia condominial, a engenharia aplicada à legislação condominial, o entendimento disso acaba trazendo muitas sequelas nos edifícios. Quer ver um exemplo disso? Você às vezes contrata um trabalho para remanejamento de vagas de garagem e o profissional vai lá e te faz o trabalho. Só que ele não perguntou a você se nas vagas tinha vagas que eram atreladas à unidade, vagas exclusivas, ou vagas que são não atreladas, que poderiam estar sujeitas a sorteio. Então, às vezes, coloca tudo na mesma panela e faz um excelente projeto. Mas aquele excelente projeto agride o direito de algumas unidades. Isso te gera um problema, muitas vezes um problema jurídico. Problema jurídico, a gente sabe quando começa, mas não sabe nunca quando termina. Né? Vai pagar perito, vai pagar assistente técnico, vai pagar advogado, vai pagar taxa, vai pagar mico.
e vai ficar com uma dor de cabeça enorme. E para isso é fundamental o conhecimento dos 10 princípios para uma gestão eficaz, que combinam o conhecimento da engenharia aplicada à legislação condominial, como eu falei. Então, trazendo um pouquinho agora do Condoprev, aqui, que é a base, é a ferramenta que vai te dar os instrumentos para você estar observando ali como um piloto, né, de carro, piloto de avião, olhando para os seus instrumentos, a sua navegação, a sua gestão. Princípios que partem das características de cada edificação para embasar o seu plano de ação. Porque no 1 você conhece as características da sua edificação. Você conhece no 2 os documentos da sua edificação. Tudo isso é conhecimento. Ok? Esse é o passo 1. O sistema vai fazer com que você utilize conceitos da organização para você ganhar tempo, evitar desperdícios e reduzir custos. Onde ficam guardados os seus projetos? Organizado. Aonde fica a documentação da sua edificação? Organizado. Aonde está o prontuário das reformas dos seus apartamentos? Está organizado. Aonde está o relatório da manutenção da última reservatório, da impermeabilização, ou da último tratamento da fachada? Num sistema organizado. Que material foi utilizado? Você vai olhar. Quem fez? Está na garantia? Não está. Porque muitas vezes você está pegando o bonde andando e você não tem informação do síndico antecessor. E também, às vezes, você é responsável e não quer deixar o síndico sucessor ficar sem as informações. E a gente sabe que tudo isso acaba se perdendo durante a vida útil do condomínio. Então, o sistema protege vocês, tá bom? O passo 2. Trabalha com processos que independem de interpretação de pessoas e uniformiza as ações. Então, tudo dentro do sistema, independente da situação, você estabelece rotinas, né? Eu não queria dar spoiler, mas amanhã a dona Sônia já vai ter informação. Quem quiser estar no grupo, vai ter lá. E quem não está, preenche o questionário, dá o seu nome aqui e a Larissa vai mandar o material aqui para vocês. Mas quem é cliente do Condoprev, o material é diferente e tem a aula específica para a apresentação que nós vamos dar. Bom, são algumas telas do sistema agora, baseado na NBR 5674, gestão da manutenção. Aqui na NBR 15575 de desempenho e na de controle de reformas a 16280. Algumas telas para vocês terem ideia de como é. Partindo aqui para a tela da auditoria, a 16747 de inspeção predial, aonde no sistema tem muita... A primeira parte da norma de inspeção predial, ela está ligada à documentação e ao histórico de manutenção. Isso o sistema faz automaticamente. Então você já reduz o preço da auditoria, você já reduz o valor que você vai pagar na inspeção predial. Princípio 3. Capacita e monitora os seus colaboradores. Treinamento do zelador e controle das empresas prestadoras de serviço. Lá no sistema você controla tanto as rotinas do seu zelador, quanto você controla o trabalho dos seus colaboradores, da empresa prestadora de serviço do elevador, de quem faz a manutenção do portão, do interfone, da câmera de vigilância e por aí vai. Os contratos que você tem ali, tá, são gerenciados pela plataforma. A informação fica no condomínio. Obrigado, Larissa. E o princípio 4, que utiliza as NBRs, que eu falei, de forma integrada e com a filosofia da qualidade. Se você utilizar todas as NBRs de forma segregada, você vai correr atrás do rabo, só preenchendo o documento, laudo, sem integração. E o pior, você vai ficar provavelmente com o laudo de inspeção aponta 50 itens, o AVCB aponta mais 80 itens, o da gestão de reformas, que provavelmente você não tem, te aponta as falhas. Se você não integrar, você não consegue resolver esse círculo. Você fica apagando incêndio. É o síndico bombeiro, né? Vocês têm aí muito nesse sentido, e o síndico da EX, que é a nossa programação, vem para te auxiliar, orientar,
Você que tem uma administradora e quer formar uma turma, a gente faz um pacote específico também para vocês, tá bom? Então, é a mensagem. O Condoprev, que une 4 passos, mais a ferramenta de gestão, está no computador, está no celular. O seu zelador vai ter o sistema do prédio no celular, fazendo vistoria. Então, não vai ter mais como não fazer. Outra, às vezes ele até tenta fazer, mas ele preenche as planilhas na mão. 2 problemas. Ele não tem uma organização, porque ninguém deu a rotina, e outras vezes é difícil entender a letra, né? Então aqui, tranquilo, ele fala. O que ele fala se escreve pela ferramentinha do aplicativo. Então não tem dor de cabeça. E você tem ali uma informação mais confiável, você tem um parceiro ali que vai te trazer um trabalho com mais qualidade para que você faça a sua gestão com menor tempo e com mais performance. É isso, não tem muito segredo. O que eu falei, tudo isso é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, conhecimento, procedimentos, a capacitação e o gerenciamento das equipes, dos processos e do tempo com a auditoria. Bom, eu explico o que é sorte para quem ainda não sabe. É a sequela, ou seja, o resultado da oferta. A oferta aqui eu trago as leis da natureza, gratidão é uma delas. O R é a reflexão. Se você quer resultados diferentes, mude a forma de você pensar e agir. O técnico é o conhecimento técnico. Aqui, muito importante, o técnico que conheça a engenharia condominial, a engenharia aplicada ao seu condomínio, dentro da legislação. E, se possível, dentro dos princípios. E a experiência. Estamos há 19 anos no mercado e somos viciados em procurar atendê-lo cada vez melhor. Eu me despeço, agradeço e, se gostarem, compartilhem nosso vídeo. Já, dentro de algumas horas, ele estará em definitivo na internet para vocês também compartilharem essa live de hoje. Lembro a você, isso está terminando, mais alguns programas e nós estaremos finalizando a parte aberta e nos dedicaremos aos alunos da plataforma Síndico 10X. Eu agradeço, desejo uma ótima tarde, fiquem com Deus, se cuidem.